Atenção, o programa começou. Vamos lá? Olha eu ali, vocês não estão vendo, só eu. Essa chama A Busca. Dessa vida eu não espero quase nada. Por isso eu achei graça antes de ouvir a piada. Mas queria uma outra chance pra reviver os meus erros, caminhar no tempo pra ver se me arrependo. E vou correndo pra procurar a solução pros meus problemas. Só encontro solidão pelas esquinas. Tentei até contato com forças divinas, mas ninguém ouviu meu alento. Sinto que nem todos os ungüentos vão me tirar desse sofrimento. Nunca é tarde para procurar ajuda. Oh yeah. Obrigado. É isso aí, olha só, gente, diferente, não é mesmo? Acostumado com sertanejo aqui, sabe? O pessoal tá acostumado com sertanejo, nós sempre com você. A gente recebe hoje aqui Codinome Winchester. Obrigada, viu, pela presença de vocês aqui. Cara, pô, a gente que agradece. Dia do rock aí foi, acho que quarta-feira, né? Foi durante a semana, meus amigos roqueiros todos comemorando e tal, né? E é por isso que a gente trouxe pra vocês hoje aqui no nosso programa Codinome Winchester. Daqui a pouco a gente vai bater mais um papo com eles. E eu quero pedir pra você não sair daí, porque a nossa sexta-feira é a Sexta-feira Cultural, que você já conhece, não é mesmo, aqui na TV Imaculada Conceição. Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa, que fica na Rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. O telefone de lá, muito simples, 3326-1138, 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E como a gente sempre faz aqui, a gente medita um texto de Padre Kolbe, né, que é o nosso fundador, e hoje ele nos diz assim: Jesus te ama apesar de pecador. Jesus te ama apesar de pecador. São Maximiliano Kolbe. E isso nos alivia o coração, né, gente? Afinal de contas, nós somos pecadores e a gente tem que reconhecer isso. Mas o mais importante de tudo é que, independente do que nós fizemos, por onde nós passamos, o que nós fomos realizar, o Senhor nos ama profundamente. Então, Padre Kolbe te diz assim: Jesus te ama apesar de pecador. Cutuca quem está do teu lado, fala assim: não importa o seu pecado não, viu? Jesus continua te amando. Rezemos juntos então, ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Pois é, gente, olha só, a nossa sexta-feira aqui você já conhece, né? Que é a Sexta-feira Cultural que a gente faz aqui no nosso programa. Começamos já com música boa aqui, o Rock dos Bons, de Codinome Winchester. E agora eu quero chamar aqui com muito carinho. Posso chamar já, Jean? Posso chamar, né? Então vamos chamar aqui a Ana Lúcia Gaborin. Ela é doutora em música e professora também na UFMS. Afinal de contas, foi dia do canto, também dia do cantor, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sentar. Sua especialidade é regência, né? Você estava falando pra gente. Isso. Seja bem-vinda, viu? Ao nosso programa. Fica feliz em te receber aqui. Receber os meninos também, viu? Vai fazer umas análises de vocês. Mentira! Mentira! Eu já estava analisando. Pela USP, né? Isso, é doutora pela USP, né? Que bom te receber aqui. A gente fica muito feliz, né? De juntar, né? Dia do cantor, dia do rock, numa sexta-feira, que não é nenhum dos dois dias, mas a gente junta tudo aqui no nosso programa. Programa diversificado, não é mesmo? Ana Lúcia, vamos começar já pelo começo, né? Qualquer pessoa pode cantar? Bom, se não há nenhuma evidência de patologia, né, ou seja, doenças no trato vocal, né, no aparelho vocal, as pessoas podem cantar sim, né? Mas a gente tem, às vezes, alguns distúrbios psicológicos. Tem pessoas que são muito tímidas, né, que não conseguem soltar a voz, digamos assim, né? E existem, então, assim, existe uma preocupação nossa, enquanto professores de música, sempre de procurar saber se o aluno tem algum problema para ele começar a cantar.
né? Então, por exemplo, eu dou aula de técnica vocal na Universidade Federal, né, aqui de Mato Grosso do Sul. E quando eu percebo pelo som que a voz não está, quando ela está soprosa, né, quando eu vejo que ela não está saudável, eu peço para o aluno procurar uma ajuda médica, fazer uma consulta com um otorrino, né, procurar um fonoaudiólogo. Às vezes existem alguns problemas respiratórios, rinite alérgica, por exemplo, que, né, leva a voz... Atrapalha muito, né? E aí leva a voz a ficar anasalada. Então, enquanto professores de música, a gente percebe pelo som. A gente vê que aquela voz não está saudável pelo som da voz, né? Então, quando eu percebo isso, até nas crianças, né, eu aconselho os pais, ou no caso, né, de ser um maior de idade, aconselho a procurar um médico, procurar um acompanhamento médico para saber exatamente o que está acontecendo. Então, existem alguns casos que são cirúrgicos, às vezes existem pólipos, nódulos que precisam ser retirados por cirurgias, e às vezes só o tratamento com uma fonoaudióloga já resolve o problema. Bacana, mas assim, a pessoa fala assim, eu quero cantar. Uhum. Mas aí não tem, de repente, né, uma voz bonita, um timbre bonito, né? Às vezes não consegue ser afinado, né? Qualquer pessoa, mesmo aquelas que são desafinadinhas, que acham que não tem muita habilidade, elas conseguem cantar? Sim, isso pode ser trabalhado. Na verdade, para a gente cantar bem, a gente precisa ter uma coordenação, né, cerebral e muscular. Não é um processo tão fácil, tão simples quanto parece, né? Quando a gente começa a estudar a fisiologia vocal, a gente vê que tem uma série de coordenações, né, entre o cérebro e os músculos para que a pessoa cante, e também precisa ter uma coordenação com o ouvido, né? Então, existe todo um trabalho, né? Eu trabalho com crianças a partir de 6 anos. E nesse trabalho, a gente procura fazer com que as crianças tenham esse momento de ouvir, um ouvir consciente, porque muitas vezes as crianças não têm paciência de ouvir. A gente começa a ensinar uma música, ela, antes de você começar a cantar, ela já está cantando junto. Ela tem muita ansiedade para aprender a cantar, né? Então, existe um trabalho de ouvir, de ter atenção naquilo que se ouve e conseguir reproduzir. Isso pode sim ser trabalhado. A gente trabalha com o coral, né, com os corais. Então, nos coros, a gente desenvolve essas noções, né, de coordenação vocal, de saúde vocal. E mesmo aquelas pessoas que se consideram desafinadas, porque às vezes tem pessoas que acham que são desafinadas e falam para mim, eu sou desafinada. Eu falo, tá, então canta alguma coisa. E a pessoa não é desafinada. Mas, como há muitos anos a gente não tem educação musical nas escolas, são poucas as pessoas que têm acesso aos coros, né, ou às aulas de canto, então elas não têm referência. Muitas pessoas não têm referência do que é desafinado, do que é afinado, do que é bem cantado, do que é mal cantado. Então, tudo isso é um processo que pode ser desenvolvido. A gente tem até aquela questão do ritmo também, né? Às vezes a pessoa não tem mesmo ritmo para cantar ali. Eu tive a sorte de quando eu fiz... foi até no ensino médio, eu tive no ensino fundamental e no ensino médio, eu tinha aulas de MPB na minha cidade. Então, o professor depois dava umas aulas para os alunos que tinham interesse de aperfeiçoar alguma coisa, né? Aula de canto no período da tarde, era bem gostoso. E os alunos, acabava que aquela música também, aquele momento da aula de MPB que a gente tinha, prendia a nossa atenção, né, para as outras disciplinas. A gente acabava, né, ligando a outras disciplinas. E os professores, eu lembro que de matemática, física e química, eles usavam música pra gente aprender as fórmulas. Uma ferramenta, né? Aí todo final de aí tinha assim, eles faziam, pegavam violão, aí levava alguma outra música, né? E tocava essa música e depois ia ensinando as músicas das fórmulas. Era muito legal. Acredito que isso que você trabalha com criança, né? Veja nessa necessidade. Você falou aí que muitas escolas não têm educação musical. Tem escola que tem, sim, né? Tem escola que tem. E aí seria bom, de repente, que esses pais, esses pequenos, buscassem mesmo fora da escola, uma educação musical, até mesmo para desenvolver habilidades, né? Porque a gente vê criança com habilidade desde pequenininho, né? Sim, na verdade, o coral traz muitos benefícios, não somente na área musical, mas ele trabalha, por exemplo, com a questão da coordenação motora, da atenção, da socialização, da concentração, da disciplina, da postura, da respiração. Isso sim, é o que a gente chama de termos extramusicais, né? Que são aspectos trabalhados que não são só em relação à música, né? Mas eu tenho recebido muitos relatos dos pais das crianças com as quais eu trabalho, né? Eu tenho um projeto na universidade que é o PSIL, Projeto Coral Infanto Juvenil da UFMS,
E nesse projeto eu atendo aproximadamente 80 crianças hoje. Maravilha. Divididas, né, conforme a faixa etária. Mas os pais têm me trazido muitos retornos no sentido de que a música tem ajudado em outras áreas. Então, por exemplo, a gente faz alguns jogos rítmicos em que a gente usa palavras, a gente usa textos. Então, às vezes os pais dizem que isso ajudou a criança na separação de sílabas na escola. Né? Às vezes até falo para as crianças, vamos pensar numa palavra de sílaba paroxítona. Às vezes tem adulto que fica, né? Que é isso? Oi? Que é mesmo? Já esqueci. E as crianças, depois que a gente trabalha, faz um monte de jogos, você fala e elas já assimilam aquilo. Né? Na questão matemática também, porque a gente trabalha com subdivisão de tempos, então tem a figura da semibreve, da mínima, da semínima, da colcheia, que vão se subdividindo em partes. Então a criança, esses dias uma criança até de 5 anos veio perguntar o que era um quarto, né? E quando eu falei da subdivisão do tempo, de uma palavra que se divide dentro de um tempo, ela entendeu o que era um quarto. Né? Então a gente trabalha não só as noções musicais em si, mas a gente trabalha também com essas outras áreas, né, da socialização, porque é um canto em conjunto. Ela também aprende a se colocar no palco, por exemplo. Ela se torna menos inibida. Algumas crianças também que eram muito tímidas, extremamente tímidas, os pais me disseram que começaram a se soltar mais, a se desinibir, né, a falar em público até. Né? Tem crianças que quando entra no coro não fala quase e depois ela vai se soltando. Né? Então a colocação no palco, noção espacial, noção temporal, tudo isso é trabalhado. Muito legal, né? E é esperançoso, né, para algumas pessoas ela dizer que desafinado ali pode também aprender a cantar, pode. Gente. Tem uma frase numa música, acho que é uma MPB, que fala assim, que no peito desafinado também bate um coração. Verdade, né? é do Tom Jobim. Tom Jobim, né? Então a gente fica mais emocionado, fica mais tranquilo. Mas a gente vai voltar a conversar com você daqui a pouquinho. Vai ouvir mais música de Codinome Winchester com os meninos que estão aqui. Mas nós vamos para um rápido intervalo agora e a gente já volta. Então não sai daí.